boa tarde. Mais uma vez estamos aqui com o programa Polícia Militar e a Comunidade, PM a Comunidade, uma parceria do CPA-M8 e da TV Osasco. Hoje nós estaremos aqui com o convidado, o Capitão Glauco, do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, o nosso Coronel Virgulino, comandante do 14º Batalhão, nosso anfitrião Paulo Continho. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, por estarmos podendo levar nossa mensagem ao telespectador da TV Osasco, nos vários municípios, os 11 municípios dos 15 atendidos pelo CPA-M8. Primeira lembrança é que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp, o 95893-5075. Nós trouxemos hoje aqui o Capitão Glauco, atendendo aos pedidos que foram formulados na semana passada. No programa da semana passada, quando falávamos de polícia ambiental, tivemos a solicitação de trazermos aqui policiais rodoviários para falar um pouquinho sobre o seu serviço. Eu passo para o Paulo suas boas-vindas. Bom, Coronel, é uma alegria, Capitão Glauco, seja bem-vindo, Coronel Virgulino. É uma alegria estar participando novamente, né, do PM a Comunidade, principalmente para tirar aquelas dúvidas que nós, leigos, que não estamos envolvidos na corporação, temos, né? Até eu já tirei algumas, mas no que se refere a questão das rodovias, né, federais e estaduais. E aí eu tinha a primeira dúvida minha, né, que eu já vou perguntar para o Capitão Glauco, se também o batalhão de polícia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela acaba atendendo. Eu já ouvi a resposta, sei que não, mas eu queria que o senhor falasse a respeito dessa divisão. As rodovias federais são atendidas por uma outra corporação. A quem o Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo atende? Quais as rodovias? Bom, boa tarde, né? O Batalhão de Polícia Rodoviária de São Paulo é uma modalidade de policiamento, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então nós estamos subordinados ao comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a área de atuação nossa são nas rodovias estaduais, né? Então todas as rodovias estaduais, aquelas codificadas com SP, né, o código SP de São Paulo, a gente tem área de atuação. Então é a Castelo Branco, né, que é a SP-280, o Rodonel, SP-021, a Raposo Tavares, SP-270 e algumas vicinais também, SP-228, SP-274, entre outras, aqui na área metropolitana, né, na área metropolitana de Osasco. A rodovia federal, as rodovias federais, no caso da nossa região aqui, a Regis Bittencourt, né, elas têm a autoridade de trânsito sobre elas é a União, né? É o Departamento de Infraestrutura de Transporte Rodoviário, o DENIT, né? Ele que tem jurisdição sobre as rodovias federais. E eles delegam a atividade de policiamento, né, para a Polícia Rodoviária Federal, que é vinculada ao Ministério da Justiça, é uma instituição vinculada à União, não tem nada a ver com o Estado. Então eles fazem todo o trabalho de policiamento preventivo, policiamento de trânsito na rodovia federal, a Polícia Rodoviária Federal. Capitão, numa questão de logística, né? Tem no caso de uma perseguição que sai de uma rodovia e entra na outra, tem que ter uma logística muito afinada entre as duas polícias para saber, até a questão de competência, de atuação. Sim, se acontecer um problema desse, né, nós vamos deixar de fazer o nosso dever de ofício, que é acompanhar o infrator, né, até que ele seja identificado, detido e responda penalmente por isso, né, pelos seus crimes praticados. Mas aí a gente tem um trabalho de interação. Isso acontece não só com as rodovias federais, como também na área urbana, quando nós adentramos a um município. Nós avisamos ao policiamento de área, né, tem essa interação via Copom, passamos todas as informações e acaba tendo o reforço no acompanhamento e vice-versa. Às vezes o problema começa também na cidade e cai na rodovia. O policiamento territorial urbano também entra em contato com a gente e a gente faz o trabalho de interação. Achei interessante, Paulo, porque o Virgulino pode falar um pouquinho melhor, talvez, dessa interação, porque ele trabalha num batalhão que vamos assim dizer, cercado por rodovias, né? Ele tem numa das pontas a saída para Raposo Tavares, na outra ponta a Castelo Branco e o Rodoanel que atravessa parte do batalhão. Então, como é que é essa interação, Virgulino, com a rodovia, a Polícia Rodoviária Estadual? Como disse o Capitão Glauco, essa interação é muito boa. Inclusive já tivemos oportunidade, eu não sei se o Glauco acompanhou,
Constantemente nós temos contato aí da Polícia Rodoviária Estadual, principalmente ali na Raposo Tavares, no Rodoanel e na Castelo Branco. Mais na área do 42, mas o nosso contato com o 14º Batalhão é ali na área do Rodoanel e na área da Raposo Tavares. Por diversas vezes ali, durante um acompanhamento ou durante um radar eletrônico que pegou um indivíduo, um veículo roubado, furtado, acabou adentrando nossa área. E o nosso Copom nos passa a informação que a rodoviária avisa que está adentrando nossa área, em determinado local. Aí é efetuado o cerco e sempre, né, quase conseguimos aí capturar os marginais aí que estão em acompanhamento. Então, um relacionamento muito bom. A pergunta aí é bastante pertinente. Uma outra coisa que eu achei importante a gente citar é que são 5 batalhões de polícia rodoviária que atendem São Paulo inteiro. Grande. Todos eles subordinados a um comando de policiamento rodoviário e também esse comando subordinado à Polícia Militar, o comando da Polícia Militar. Então, é um órgão integrado dentro de toda a estrutura da Polícia Militar. Esses 5 batalhões, dos 5 batalhões, o que atende a região aqui do M8 é o 5º Batalhão, e por isso que nós trouxemos aqui o Capitão Glauco, que eu acho que o Glauco, acho que é uma coisa muito importante que o nosso telespectador pode estar pensando, quais são as infrações, ou melhor, quais são as ocorrências que acabam gerando infração, que são mais comuns na nossa área. A nossa área é muito complexa, a estrutura viária, porque você sai da rodovia, entra no município, sai do município, entra na rodovia, é quase que uma grande avenida, né? É verdade, Coronel. As vias, né, rodoviárias aqui na área metropolitana, ela tem uma característica diferente do interior do estado, né? As rodovias, elas têm um trânsito muito intenso, um volume de tráfego muito intenso, chega a se formar congestionamentos, né? Existem rodovias até que tem semáforo, não na área metropolitana aqui, mas na capital, a Raposo Tavares, em São Paulo, tem até semáforo, né? Então nós temos um trânsito muito intenso com diversos momentos de lentidão, né? E o carro-chefe, eu diria, de infrações que a gente percebe é nos veículos de motocicletas, né? Eles é o que tem gerado mais acidentes, e desses acidentes, por características físicas até do veículo, né? Um veículo com dimensões menores, acaba tendo vitimização, né? Esses motociclistas acabam sendo lesionados e, em muitos casos, até vem ao óbito. Então, é o que a gente mais combate, né? Em termos, essa palavra não é mais adequada, mas a gente o quê? Fiscaliza mais esse tipo de infração envolvendo motocicleta. Porque a gente educando esse condutor, a gente diminuiria muito o número de acidentes e, com certeza, de vitimizações na rodovia. Interessante você falar isso, porque eu já venho aqui a uma primeira pergunta do Mauro Silva, final do telefone 1333. Ele pergunta: qual o parâmetro da fiscalização dos veículos nas rodovias? Como é que vocês escolhem o que fiscalizar, né? E pergunta também: existem radares inteligentes nas rodovias? Sim. Bom, primeira pergunta, né? Qual o parâmetro? A gente procura analisar o veículo e ver se ele está fazendo uma infração dinâmica, né? Então, no caso de uma motocicleta, uma infração dinâmica que é muito comum acontecer, transitar no corredor. O que é transitar no corredor? Existem as faixas de rolamento e o motociclista, ele transita entre os veículos para poder livrar do trânsito e demais características. Posso te interromper? Porque isso é uma prática que dentro da cidade ela é aceitável, não é? Entre corredores. Então, do ponto de vista técnico, o que acontece? Se o trânsito estiver parado, Coronel, ele é aceitável. A moto pode transitar. Agora, se os veículos estão em movimento, já não pode, pelo Código de Trânsito já não é permitido. Essa é uma informação extremamente útil para todos os motociclistas que estão nos assistindo, porque com certeza a tentação de andar entre os veículos mais rapidamente é grande, né? É grande, que ele quer se livrar, quer transitar mais rápido, poupar tempo, então ele acaba transitando. Se o trânsito estiver parado, é permitido. Agora, começou a movimentar, já não é mais permitido. Ele tem que manter uma distância de pelo menos 1 metro dos veículos. Ele não mantém aquela distância. É por isso que acaba tendo as colisões, só que na cidade as colisões são em velocidade baixa. Então, normalmente, não trazem lesões. Na rodovia, a situação muda um pouco. Mas eu tenho um caso, Coronel, que eu estava passando próximo ali do posto rodoviário, aqui na região de Osasco, posto rodoviário na Castelo Branco, não, na Raposo Tavares. O trânsito todo parado, né? O trânsito todo parado, e de repente a gente ouve um barulhão assim, uma moto passando no corredor e uma pessoa passando, porque o trânsito estava exatamente parado, uma pessoa passando foi atropelada ali, nossa, subiu,
Eu nem sei o que aconteceu depois, mas mesmo parado com o corredor ali, também é perigoso, né? Essa ação do motociclista andando no corredor, né? Aí vem a outra questão, né? Ele devia estar com uma velocidade incompatível para o momento, né? Até porque também o pedestre também não poderia estar transitando ali naquele momento. A gente já tem esse erro também. Sim, né? sim. E mesmo assim ele devia estar com uma velocidade incompatível. Ele pode transitar, mas desde que seja uma velocidade compatível, os trânsitos estando parados. O trânsito em movimento, ele tem que sair daquele corredor e entrar na faixa de rolamento. E seguir como o trânsito está seguindo. Esse é o primeiro critério, então, para escolher quem vai ser fiscalizado? Infração dinâmica. E no caso de motos, essa é a primeira que acontece, coronel. Passando isso, vocês vão pelo estado do veículo? Aí sim, nós vamos analisar, né, verifica uma infração dinâmica cometida ou alguma característica do veículo, por exemplo, um farol queimado, etc. A gente vai lá, determina a parada. E vai para as demais fiscalizações de trânsito, né? Sempre objetivando o quê? Aquelas fiscalizações que vão gerar acidente. Porque o objetivo nosso é o quê? É fiscalizar aquilo que vai acontecer, uma infração que vai gerar um problema, uma lesão. Ou seja, preservar a vida. Sempre essa é a prioridade. As demais é consequência. Então nós vamos fiscalizando e aí, conforme for tendo as infrações, vai sendo feita a notificação do condutor. E os radares inteligentes, eles existem? Como é que eles funcionam? Coronel, eles existem sim. Existem os radares, principalmente na Raposo Tavares, né? Nós temos radares com leitores de caracteres, né, onde ele identificam os veículos que estão com problemas administrativos e principalmente os problemas criminais. E de imediato ele já cai no computador da base, é irradiado para as viaturas e a gente fica com vistas a esses veículos. É um reconhecimento óptico? É reconhecimento óptico do caractere. Ele vai lá, ele lê o conjunto alfanumérico, as letras e a placa, já cai na Prodesp, já sai a informação na hora que aquele veículo é um produto de crime, de roubo, de furto, etc. Se não tiver licenciado também. E administrativamente também, se não tiver licenciado também. Então, você, telespectador, acho que é mais do que um aviso, né? É uma verdadeira informação de utilidade pública. Vocês estão sendo observados diariamente quando trafegam com seus veículos. Aquele veículo que está com multa, veículo que está com atraso de licenciamento, está passível de ser parado. A Polícia Rodoviária tem de imediato essa informação nos radares ditos inteligentes que estão fiscalizando. O importante é a gente saber o seguinte, aquilo que o capitão Glauco disse, as fiscalizações por parte da Polícia Militar, de uma forma geral, elas visam principalmente coibir infrações que vão colocar em risco a vida e a integridade física das pessoas que estão utilizando da via. Não só o motorista, mas também os motoristas dos outros veículos, os passageiros de veículos de transporte, os transeuntes que andam nas rodovias. Aqui na região metropolitana é muito comum encontrar pessoas que chegam e saem das suas casas pelas rodovias. Temos pontos de ônibus que são colocados em rodovias. A Raposo Tavares é um exemplo claro disso. Então, essa função de fiscalização é uma função que visa principalmente, primordialmente, salvar vidas, proteger as pessoas. Coronel, temos algumas perguntas já chegando. Uma delas está falando de limite de velocidade. O Luciano Nunes, ele pergunta quais os limites de velocidade nas rodovias estaduais e existe um limite mínimo de velocidade ou isso é lenda? Não, existe sim um limite mínimo. Bom, como primeira pergunta, né? Quais os limites? Todas as rodovias, quando você adentra uma rodovia, uma via em geral, mas na rodovia, no nosso caso, ela tem lá uma placa R19 estipulada pelo Código de Trânsito dizendo o limite de velocidade daquela rodovia. Então, eu não posso falar assim, qual o limite, porque num trecho da Castelo Branco é 120, em outro é 110, em outro é 100. Então, especificamente, ele tem que, ao entrar na rodovia, observar a primeira placa R19 que tiver e ele obedecer aquele limite. Isso em todas as rodovias, a Castelo, a Rodonel, a Raposo Tavares, etc. Agora, quanto à velocidade mínima que ele comentou, qual que é a velocidade mínima? Existe. A velocidade mínima é sempre a metade da máxima. Então, ele estando numa rodovia onde tem um limite de 120 por hora, a velocidade mínima é 60 por hora. É lógico. Existem situações em que ele não vai conseguir, por questões físicas, obedecer isso. Por exemplo, no momento de congestionamento. Isso é perfeitamente aceitável pela autoridade de trânsito, pelos agentes. Eles não vão fazer uma multa, ele está menos 60 no trânsito que está tudo parado. Então,
O que não pode é estar em condições normais e ele está exercendo aquela velocidade inferior. Capitão, eu sinceramente eu acho que eu perdi essa aula na minha habilitação, eu não lembrava disso, mas é verdade, é metade da velocidade máxima. Falando em velocidade, tem aqui a Maria Goulart, ela está indignada aqui. Vemos nas rodovias essas motos que rodam mais de 200 km por hora. Como a polícia consegue coagir esses motociclistas, ou coibir, no caso, deve ser a melhor forma de... A Maria Goulart, no final do telefone, 1976. Realmente é um problema grave o que ela está comentando, né? Que a gente tenta combater, né? Pegar esses indivíduos. Existem vários vídeos rodando na internet aí de acidentes gravíssimos, né? Envolvendo esse tipo de condutor. E nós temos um trabalho, isso mais acontece de final de semana, né? Principalmente no domingo. Nós temos um trabalho para coibir isso daí, esse tipo de infração. Mas ele depende de uma certa logística, porque a gente identifica, tem que ver os pontos onde está tendo isso daí, identifica, monta um bloqueio à frente, porque parar, fazer uma fiscalização como um veículo normal é praticamente impossível. O policial rodoviário entrar na rodovia, dar sinal de parada para uma moto que está nessa velocidade é praticamente impossível. Então isso é um trabalho de integração, como a gente falou à frente. Às vezes a integração só com a rodovia mesmo, só com as demais viaturas mais à frente. Mas existe esse trabalho, todos os finais de semana a gente tem apreensões diretas desse tipo de veículo. Tem até uma outra pergunta aqui do Jonatas Lins. Vemos em nossas viagens para o interior, na rodovia dos Bandeirantes, e vemos supercarros andando a 1000. Como vocês conseguem pegá-los, né? Eu acho que está respondido dentro dessa linha forma, né? Não é no momento. A gente consegue o quê? As rodovias hoje elas têm um monitoramento, né? Principalmente as rodovias que são concessionadas, né? A iniciativa privada. Então elas têm um monitoramento. A gente verifica isso daí nas bases das viaturas estacionadas ou a própria informação de usuário, ligando o 90, chega ao policiamento rodoviário e as câmeras começam a monitorar isso daí. E a gente vai direcionar o policiamento para buscar esse condutor que está infringindo a lei. É claro, não é um trabalho fácil, precisa de uma logística, fazer cerco, é um trabalho bem complicado, mas quando a gente consegue, a gente até apresenta isso na delegacia, porque passa a ter outras questões, não só administrativas, questões criminais também, e passamos ao conhecimento da autoridade policial para tomar as medidas nesse sentido. Essa situação dos radares inteligentes talvez sejam até mais, ainda possam evoluir para possibilitar melhores informações. Uma vez cadastrado um veículo que faz um racha, que participa de alguma... Se ele foi cadastrado na Prodesp, por exemplo, em outras ocasiões, acredito que possa também ser uma outra ferramenta que no futuro possa auxiliar a impedir esse tipo de ação que coloca em risco não só a pessoa que está dirigindo a moto ou o veículo acima da velocidade permitida, muito acima, né, como disseram os dois telespectadores, mas todo mundo que está junto, né? É verdade. Imagino que as ocorrências de acidente que vocês vocês atendem com essas motos e esses veículos acima da velocidade sejam bastante graves. Sim, praticamente a chance de sobrevivência é mínima. Quando envolve um motociclista com uma velocidade dessa 200 por hora, como foi falado aí, a gente vê isso mesmo. Né? Não é mentira o que os telespectadores falam, acontece isso na rodovia. A gente tenta o máximo possível coibir, porque... Imagina uma pessoa que está transitando, não vou nem pensar pelo motociclista em si, mas uma pessoa que está transitando com o seu veículo, com a sua família e passa a se envolver num acidente por causa de uma imprudência cometida por um condutor dessa forma. Né? Certo, Glauco. Vamos aguardar o nosso breve intervalo. Eu convido a todos a participarem com o nosso WhatsApp, o 958935075, e voltaremos em seguida com mais um bloco, com mais perguntas para o nosso convidado. Muito obrigado pela sua audiência até agora. Estamos de volta com o programa PM a Comunidade. Volto a convidá-lo a participar do nosso programa pelo WhatsApp 958935075. Estamos hoje aqui com o Capitão Glauco, da Polícia Rodoviária, que está tirando dúvidas sobre a atuação, sobre o funcionamento das nossas rodovias. Paulo, chegaram mais questões aí? Olha, Coronel, ainda temos várias questões para responder, mas eu tenho uma questão que eu queria colocar para o Coronel Virgulino, que comanda o 14º Batalhão, né, próximo das rodovias da Raposo Tavares, Castelo Branco
enfim. Mas como está, Coronel, a questão do policiamento? A gente falou muito sobre moto aqui, velocidade e tal, mas existe um cuidado maior a respeito das motocicletas, da fiscalização no perímetro urbano de motocicletas com relação à criminalidade? Sim, Paulinho, é uma atuação bastante intensa, né, nessa área aqui, não só aqui na zona norte, na norte, na zona sul, centro-sul de Osasco, né, em Osasco praticamente, desenvolvemos diversas operações aí chamadas cavalo de aço, né, que elas têm como objetivo praticamente retirar essas motocicletas, motos, que não só estão com problemas de licenciamento, problemas administrativos, como também motos utilizadas na prática de crime. E nessas operações que nós realizamos, inclusive a semana passada aí, nós apreendemos numa semana cerca de 140 motos, incluindo aqui o 14º Batalhão e o 42º, porque como bem sabe aí os nossos telespectadores, o grande problema da moto é a agilidade, né? É a rapidez com que ela flui no trânsito, mesmo de forma errada, mas ela é muito usada em determinadas práticas de delitos, como principalmente celulares, né? Em pontos finais de ônibus, passam, puxam a bolsa de mulheres, senhores de idade, com o objetivo de praticar furto e roubo. Então é bastante intenso esse trabalho, não só aqui na área de Osasco, mas com certeza o Coronel pode responder até melhor, na área do CPA M8, que não é só desenvolvida aqui na cidade de Osasco, mas em outros municípios também são desenvolvidos. E Coronel Ernesto, qual a melhor forma do cidadão que nos escuta de auxiliar a polícia militar a nos proteger? Vamos dizer, num caso desse que ele está vendo, é porque muita gente não faz o boletim de ocorrência porque, enfim, não se concretizou o furto ou qualquer coisa assim, mas ele viu, presenciou. Qual a melhor forma do cidadão ajudar a polícia a nos ajudar? Paulo, eu sempre digo aqui que a segurança pública não se faz só com polícia militar, se faz com a presença de todos. A gente não pode achar que a nossa parte é simplesmente criticar, né? Nós temos que participar também desse processo de prevenção. Então, você que viu, você que tomou conhecimento, você que ouviu falar, existem mecanismos de denúncia. 190 é sempre uma alternativa, 181 é uma outra alternativa. Os consegues, que nós já tratamos aqui, o nosso primeiro programa foi falar sobre consegue. Os consegues são centrais, nós podemos colocar assim, são centrais de coleta de informações que ajudam a balizar os procedimentos, os planejamentos das ações de polícia militar. Assim funciona com a polícia territorial, assim funciona com a polícia rodoviária, que funciona também com base em informações, com base em denúncias que chegam através do 181, 190. Eu tenho certeza que a Polícia Rodoviária Estadual faz também um monitoramento das redes sociais, porque, por exemplo, foi citado aqui os motociclistas que saem para andar. Existem encontros programados, existem rachas programados, e eles fazem esse monitoramento. Então, você tem alguma informação para passar para a Polícia Militar? 181 ou 190, esses são os canais mais fáceis de você desenvolver a sua informação. Ela vai chegar com certeza a nós e vão ser tomadas as providências cabíveis. E eu vou aproveitar esse fato dos motociclistas que se juntam em grupos, muitas vezes para fazer caminhadas, na grande maioria das vezes pacíficas, tranquilas, dentro da lei. A gente sabe que existem diversos grupos de motociclistas que fazem esse tipo de caminhada, não sei como é o nome exatamente, um rider, né, que eles chamam, né? Isso, é. E é tudo dentro da lei, tudo perfeitamente cabível, mas existem também os ciclistas, né? E os ciclistas, eles ficam um pouco à margem daquela fiscalização, mas existem orientações que poderiam ser passadas para eles, eu acredito, Glauco. Bem lembrado, Coronel, é verdade. Em relação aos motociclistas, primeiramente, né, o que o senhor comentou, existem aqueles motociclistas que transitam na rodovia, né, nos finais de semana, como um passeio mesmo. Esses daí sempre estão obedecendo à lei. Quando eles estão em número maior, eles procuram mandar ofício ao DR, direto, às vezes, à Polícia Militar Rodoviária também, sempre tranquilos. Esses daí, o problema é que eles excedem a velocidade. Agora, na parte de ciclista, isso já é um pouco mais complicado, né? Por quê? Normalmente, esse tipo de veículo, ele não está acompanhando a velocidade, ele não consegue acompanhar a velocidade dos demais veículos da via. Ah, tudo bem, eles procuram usar o acostamento. O acostamento, ele não foi feito com essa intenção, né, para trânsito de ciclista. Ele foi feito para aqueles veículos que, porventura, tiverem algum problema mecânico, encostarem
né, para procura de socorro e etc. Então, infelizmente, por causa dessa questão de falta de infraestrutura para os ciclistas transitarem numa via melhor, eles acabam optando para vir para uma rodovia. E não é a melhor forma, não é uma questão tão segura. A gente não tem como proibir, né, não tem como determinar a proibição, mas a gente orienta que não utilize rodovia, né, porque a rodovia é um lugar perigoso para o ciclista. Um caminhão desgovernado, por exemplo, que por acaso perde o freio e tal, ele vai levar todos os veículos que estão à frente. E normalmente o ciclista, a chance de ser uma lesão grave ou fatal é muito grande. Sim. Então é muito perigoso, é um lugar perigoso para o trânsito desse tipo de veículo. O Glauco falou uma coisa interessante aí sobre o acostamento, né? Sim, senhor. A gente tem observado, inclusive semana passada, na sexta-feira, nós tivemos um grande congestionamento aqui no Rodoanel. Haja visto um acidente envolvendo 3 caminhões. E o que nós observamos? No acostamento, ciclistas andando, mas não só ciclista, entendeu? Moto, veículo. Ele não está colocando em risco aí a pessoas que estão passando ali no acostamento, veículos que são quebrados? Existe algum trabalho? São multados, não são multados? Sim, existe uma infração de trânsito para isso. No caso dos veículos que estão registrados, né, que tem que tem documento, no caso a moto, motocicleta ou carro, caminhão que transita no acostamento. No caso de bicicleta já é um pouco complicado, não tem como a gente ter essa ferramenta de punição. O Código de Trânsito Brasileiro até prevê infrações para as bicicletas, porém não foi feito até hoje, né, desde 97 até hoje, quando o código foi criado, a homologação, né, a regulamentação da forma como deverá ser punido as bicicletas. Está aí para o CONTRAN, o legislador, verificar isso aí. Então, se usar o acostamento. Então, só que aí a gente passa para essa orientação ao ciclista, não tem como punir, vamos para orientação. É um risco muito grande. É um risco muito grande. O veículo de dimensões muito grandes numa rodovia, se ele perde o controle, tem que usar o acostamento, ele vai... Mas o deslocamento de ar, né? Um caminhão a 70 km por hora, dentro do permitido para rodar, ele desloca. O deslocamento de ar é muito grande. Muito grande. Vai ter um tombamento daquela motocicleta, ela vai, e se o tombamento, ele perdesse, ele forçado, vai o tombamento para um lado, ele força o equilíbrio, às vezes ele entra embaixo de um caminhão desse. Aí o que acontece? É um acidente, aí nós vamos ter que averiguar qual a causa daquilo. Aí foi o quê? O trânsito de um veículo que não era indicado para aquela via. A gente estava comentando sobre os motociclistas que fazem os passeios, né? O Márcio Dias coloca aqui, né? Se o grupo de motoqueiros que vemos nas estradas dão trabalho para a Polícia Rodoviária. Você já respondeu que se for organizado direitinho, respeitando a lei, não tem problema nenhum. Né? Pelo contrário. Então... Uma outra pergunta que vem aqui do André Oliveira é sobre o cinto de segurança, o bebê conforto e agora a almofada que eleva o assento elevado. Né? O que você pode falar sobre essas 3 situações que são exigidas hoje e são cobradas com certeza pela Polícia Rodoviária? Então, elas são infrações, né, que elas não causam acidentes, né? Não são infrações que levam à causa do acidente. Mas a inutilização deles, ou seja, o cometimento dessa infração de não estar usando o cinto e os demais equipamentos aí para as crianças, elas acabam gerando lesões e, por vezes, até a morte, né? Então, a gente combate muito esse tipo de infração, fiscalizamos muito o uso de cinto de segurança, né? A gente percebe que o condutor brasileiro, ele passou a usar, o condutor, ele e o passageiro dianteiro, a usar o cinto. É uma prática muito comum hoje, mas os passageiros dos bancos traseiros ainda relutam muito usar o cinto, né? E no caso de criança, principalmente, né, a gente tem que proteger ainda mais esse futuro cidadão, né, que ainda não consegue entender das legislações, tem que colocar o máximo de equipamentos para proteger ele. Crianças até 1 ano de idade devem usar o bebê conforto, né, que é aquele equipamento onde a criança está voltada para a traseira do veículo, a frente dela está voltada para a traseira do veículo. Isso é essencial porque no momento de frenagem do veículo, né, ela não tem ainda a capacidade motora de segurar o pescoço como um adulto ou uma criança maior tem. Então ela está lá vulnerável. Estando voltado para a traseira, né, a frente dela voltada para a traseira, no momento de frenagem ela não vai registrar essa lesão nela. A partir do momento que ela atingir 1 ano de idade, ela já começa a ter esse reflexo, essa coordenação motora. Então passa a se usar a cadeirinha, né? O termo mais popular é a cadeirinha, onde é um equipamento preso ao cinto de segurança, com a frente da criança voltada mesmo à direção do veículo, a direção frontal do veículo, e ela vai ter esse reflexo de se proteger.
A partir dos 4, 5 anos de idade, que ela já começa a atingir uma estatura um pouco maior, acima de 1,20 m e um peso adequado, pode-se usar o assento elevatório, né? Que é um equipamento que faz ela subir um pouco ao banco e ter altura suficiente para que o cinto de segurança o proteja de o caso de uma frenagem brusca, né? Mas mesmo no banco de trás é obrigatório o cinto de segurança. É né? obrigatório, em todas as ocasiões, é isso que nós estamos falando. A gente tem percebido que no Brasil, o condutor e o passageiro da frente têm conscientizado o uso do cinto, mas o passageiro de trás não. Então eu peço aos telespectadores o seguinte: quando for iniciar um deslocamento com passageiros do banco de trás, orientem, todos estão de cinto, cobrem isso, porque a infração primeiro vai para o condutor, né? Mesmo o passageiro de trás não tendo usado o cinto, vai para o condutor. Eu coloco até o seguinte: um dos maiores prejudicados numa colisão pelo passageiro de trás não estar usando o cinto é quem está na frente, né? Porque ele vai ser arremessado contra as costas dele. E tem o aspecto legal também, né, Coronel, que dependendo da situação, se houver um acidente, o motorista vai ser responsabilizado solidariamente, né, porque ele é o responsável pelo veículo e a pessoa não colocou o cinto de segurança. Sim, no caso do crime de trânsito de lesão corporal, né? Sim. Possivelmente o delegado vai indiciar ele como autor. Tudo bem, é uma autoria culposa, ou seja, sem intenção, né? Mas vai responder por isso. E se houver a denúncia ainda por parte da vítima, ele ainda vai ser responsabilizado, mesmo ele não tendo colocado o cinto. O condutor, por não ter exigido isso dele antes de iniciar o deslocamento, pode ser responsabilizado criminalmente, sim. Muito bem. Bom, tem mais algumas perguntas chegando, Coronel, várias, viu? Eu estou aqui com a do Lucas Bofo. Ele está perguntando sobre a interação entre PM rodoviária e ações de perseguição. Acho que tanto o Coronel Virgulino quanto o Capitão Glauco já disseram dessa interação rápida que existe pelos meios de comunicação entre os dois órgãos. Lembrando, né, que eles são parte do mesmo todo que a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tem até uma outra que talvez vá junto. A polícia pode multar outra polícia. Como é que é? A polícia pode multar outra polícia nas rodovias. Se estiver fazendo uma infração de trânsito, óbvio que sim, né? O que acontece é o seguinte, né? Existe um artigo 26 do Código de Trânsito que prevê algumas infrações que podem ser cometidas pelos órgãos policiais em caso de força maior. Né? Então é lógico que a gente observa isso, né? Por exemplo, por que o veículo da polícia está transitando no acostamento? De repente ele está indo para uma ocorrência, né? Ele está indo para uma situação onde um terceiro está precisando do apoio dele. A gente não vai fazer... Até atender um acidente, atender um acidente, não vamos fazer uma infração por causa disso. Né? Agora, se envolveu numa ocorrência, né? E você vai fiscalizar lá e ver que tem alguma infração cometida, né? Por exemplo, eu tive um problema desse de um veículo na contramão, num acompanhamento. É lógico, tiver para fazer autuação e, lógico, depois, no decorrer, tem um processo administrativo. Se for constatado que aquilo era de força maior, vai a junta administrativa de recurso, anula ou prossegue com a infração. Mas isso aí é perfeitamente... Eu posso garantir para o nosso telespectador que o policial militar muitas vezes é responsabilizado e, inclusive, paga a autuação que ele recebe. Então, não é porque ele está numa viatura que ele está isento de cumprir as leis de trânsito. Inclusive com uso de segurança, o uso de cinto de segurança também. Né? É algo que nós estamos cada vez mais exigindo que o policial militar use o cinto de segurança, porque é para a segurança dele e ele tem que cumprir as leis, cumprir conforme outro qualquer cidadão. Muito bem. O Ângelo Maria, final telefone 8779, ele pergunta quais as rodovias melhores monitoradas no nosso estado. Não sei se melhores monitoradas, eu não sei o que ele quer dizer com isso. Radares. Se é com radar ou talvez até com mais benefícios, né, ao público. Hoje em dia, né, depois de 1998 para cá, houve as concessões de rodovias. Né? Essas rodovias acabaram tendo algumas exigências do Estado, né, em contrato, né, para que a iniciativa privada colocasse melhorias, né, talvez no monitoramento de câmeras, etc. Mas as rodovias que não foram entregues à concessão privada, elas também têm monitoramento. Né? Como o caso eu falei, Raposo Tavares, eles têm esse radar inteligente com leitura de caracteres. Então, é muito difícil falar qual que são as melhores. Né? Talvez as que estão mais próximas de São Paulo, eu creio eu, que são as onde tem mais recursos, né? Porque é onde tem um volume maior de tráfego, então o Estado acaba passando mais recursos para
mais próximas a São Paulo. Mais para o fundo do interior, talvez tenham menos recursos, né? Glauco, você que trabalha aqui na região e atende uma parte do Rodoanel. O Rodoanel cada vez mais está sendo utilizado como uma via quase de trânsito urbano. Isso traz problemas de fiscalização? Coronel, quando a rodovia ela passa a ter mais características urbanas do que de rodovia mesmo, ela traz um pouco de problema. Isso é verdade. Até porque o Rodoanel ele hoje tem 4 a 5 faixas de rolamento, depende do momento. Para você tirar um veículo da última faixa, a faixa de ultrapassagem, para uma fiscalização, é muito complexo. Então, existe esse tipo de problema mesmo. A gente consegue fazer com a fiscalização ponto a ponto, né? As viaturas em pontos de estacionamento distintos conseguem monitorar, tentar acompanhar ele e dar sinal para ele parar mais à frente e fazer a fiscalização. Mas não é diferente de você, por exemplo, transitar numa Marechal Rondon, lá perto de Araçatuba, onde são 2 faixas de rolamento, você consegue tranquilamente ir na faixa de ultrapassagem, dar sinal e aquele veículo vir com o acostamento e ser fiscalizado. Tá bom, muito obrigado pela sua participação até agora. Convido aquele que está participando com a gente, está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, encaminhar a sua dúvida para o 95893-5075. Nós voltamos logo após o intervalo. Muito obrigado. Estamos de volta com o programa PM a Comunidade, hoje falando sobre policiamento rodoviário. Estamos aqui com o capitão Glauco. Glauco, eu já vou aproveitar o retorno para a gente dar andamento aqui nas perguntas, que são várias que chegaram. A pergunta do Francisco Amaral, eu vou combinar com a do João Souza, que falam sobre fiscalização. O João pergunta sobre a fiscalização nos feriados, que são uma grande demanda, talvez, da rodoviária. E também sobre os veículos, ele coloca aqui os pau velho, né? Que ele fala que ele fica comovido com a situação da pessoa, se a polícia também fica. Então, como é que você coloca isso? Bom, primeiramente, né, em relação ao feriado. O feriado ele traz uma elevação do tráfego muito intensa na rodovia, né? Então, sempre a saída de São Paulo no começo do feriado e a pista retornando a São Paulo na volta do feriado. Então, existe um trabalho do policiamento rodoviário em colocar policiais de folga, né, o efetivo administrativo todo na pista, para aumentarmos a presença do policiamento nas rodovias e garantir, assim, a segurança do cidadão na via, né. E quanto à segunda questão A gente até brinca aqui na polícia que enquanto as pessoas descansam, o rodoviário trabalha, né? Isso é verdade, é feriado e geralmente esses meses de férias escolares também a gente não costuma janeiro, dezembro, a gente não costuma ter afastamentos, né? Então, é um período complicado, né, para nós, né? Então, a gente até gosta quando tem calendário anual, assim, que não tem feriado no ano, né? Falou, esse ano está tranquilo. Então, aqueles anos que tem muito feriado já complica um pouco para nós. Quanto à questão do veículo com problemas mecânicos, assim, né, problemas de infraestrutura, a gente percebe que normalmente, né, o nosso objetivo, a gente sabe que aquele infrator de trânsito que está andando com o veículo em condições regulares, ele não é nenhum criminoso, não é nenhum cidadão do mal. Às vezes é uma questão econômica que ele não conseguiu regularizar o veículo dele, atingir as exigências que o Estado exige para que ele veículo tenha condições seguras de circulação. Porém, a gente não pode pegar o problema dele e passar para os demais, né? Os demais usuários estão lá com seus veículos em dia, querem andar numa via que está com segurança e com demais veículos que estejam trafegando com segurança. Então, a gente tem que também coibir esse tipo de veículo e nós temos diversas infrações, aí a gente aplica as infrações, aplica a medida administrativa de recolhimento daquele veículo, porque ele não pode estar circulando e pondo em risco a segurança dos demais. Isso é importante porque a gente não pode ter... Como pessoa, nós podemos ter dó, podemos querer até ajudar, mas como agentes públicos nós temos que agir de acordo com a lei, como a lei determina. Então, não cabe muito ao policial rodoviário fazendo a fiscalização, se ele verificar que existe algo que vai comprometer a segurança e, obviamente, demande um recolhimento daquele veículo, ele vai ser recolhido independente do que está acontecendo, né? Exatamente, não tem como outra saída, né? E nos finais de semana, nos feriados, normalmente nós vemos viaturas nas estradas
até com uma certa frequência de espaçamento, né? Quando isso acontece, capitão, com esse aumento de efetivo, dá para sentir em termos de índices, de números, uma diminuição significativa nos acidentes e praticamente no poupar a vida de muita gente, né, que não se envolve em colisões, enfim, acidentes de trânsito? Sim, isso é perceptível. A gente percebe que quando você deixa o policiamento mais ostensivo, né, mais presente ao cidadão, ele vai, querendo ou não, o cidadão ele vai se sentir mais fiscalizado. Ele vai se sentir protegido também da presença da polícia, mas ao mesmo tempo ele vai se sentir fiscalizado. Ele vai coibir as infrações que ele poderia querer fazer. Né? Exemplo, fazer uma ultrapassagem em local proibido, transitar no acostamento, né? Excesso de velocidade. Então ele vai ver a presença da viatura, ele vai trazer uma sensação de que ele está sendo fiscalizado. Ele fazendo o que está previsto na lei, dificilmente vai ter um acidente de trânsito. Bom, nós temos, né, Coronel, falado aqui sobre o problema de infrações, né, infrações que os motoristas cometem. Agora nós temos acompanhado aí diuturnamente o trabalho da Polícia Rodoviária nas apreensões de entorpecente que a gente tem observado, grandes apreensões de entorpecente, inclusive o desmembramento de algumas quadrilhas de roubo de carga. Vocês têm a participação aí de um grupo diferenciado que trabalha com esse tipo de crime? Bom, Coronel, a rodovia, né, ela é uma radial, né, de grandes centros urbanos. Ela liga um lugar que é produtor de entorpecente para os grandes centros urbanos, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Principalmente a Castelo Branco, a Raposo Tavares e a própria Marechal Rondon. Né, são essas 3 radiais aí. Então, a gente acompanha, tem um trabalho monitorado pelo nosso reservado, né, verificando, integrado também com a Polícia Federal, a Polícia Civil, né, de outros estados, inclusive, do Mato Grosso, do Paraná, onde a gente troca informações, né, e aí a gente faz essa fiscalização voltada a esse tipo de veículo. Também temos o apoio dos canis setoriais aí de Sorocaba, da região de Prudente, onde a gente tem o apoio desse cão farejador, né, de entorpecente. E tem tido os bons resultados, né? Temos tido boas apreensões aí, quantidades significativas aí nas rodovias, e desmantelado muitas quadrilhas com isso daí, né? Tem todo um trabalho de inteligência, não é por acaso que acontecem grandes apreensões, né, capitão? Tem um trabalho de inteligência da polícia por trás, né? Sim, tem um trabalho de inteligência onde envolve vários órgãos, não só a polícia militar, né? Sim. Onde envolve vários órgãos. Então, para nós, às vezes, a gente estamos meio na ponta da linha, a informação chega em cima da hora. Eu acho até correto isso aí. Né? Não quero ficar sabendo dos bastidores, não. Depois da ocorrência, até é bom saber os bastidores. Mas no momento é na ponta da linha. Está chegando agora, assim, e vamos lá, montamos o cerco e conseguimos bons resultados. Muito bom. E Coronel Ernesto, a Polícia Militar de São Paulo, ela tem uma fama de ser uma das melhores preparadas do Brasil, inclusive na questão de inteligência. Ela acaba orientando, às vezes, dando outras orientações para outras polícias de outros estados. Isso procede ou é só por conta dos meios materiais, que São Paulo obviamente tem mais? Olha, Paulo, além dos meios materiais que nós temos, nessa área de inteligência, o fundamental é a informação. Então, existem diversos trabalhos realizados com a Polícia Federal, como o Glauco bem disse, com a Polícia Civil, com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. As informações são, vamos assim dizer, peneiradas, né, que chegam muitas vezes denúncias pelo 181, como já foi falado aqui. Essas informações são verificadas, são acompanhadas e redundam em apreensões muito grandes. A gente acompanha isso, como o Virgulino disse, diuturnamente, e existem apreensões de 1 tonelada, 2 toneladas, um caminhão inteiro. Imagina o que é um caminhão inteiro de maconha sendo apreendido, ou um caminhão inteiro de cocaína sendo apreendido. Qual é o golpe, o prejuízo que isso causa nos traficantes? Tudo isso, basicamente, surgindo de informações. Às vezes, informações de interceptação telefônica realizada pela Polícia Federal lá em Mato Grosso, ou até mesmo a Interpol. Porque envolve Paraguai, Bolívia, Colômbia, essas informações chegam e aí cabe, como o Glauco disse, ao posto policiamento fazer a ação final, né, que é a apreensão daquele material, a confirmação de uma denúncia que existiu. Eu estou com uma pergunta aqui da Maria Luísa sobre os veículos isentos do pedágio.
Acho que o pedágio é importante a gente saber, porque falar um pouquinho sobre isso, inclusive da infração de evasão do pedágio. Pudesse falar um pouquinho? O pedágio, vamos falar da infração de evasão, né? Até teve um trabalho nosso esse ano, bem apurado, com um pedido da Artesp, né, que é a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, sobre isso. Existiam muitos veículos querendo se aproveitar e fazer evasão do pedágio. Então, nós tivemos um trabalho, a polícia começou a acompanhar isso, monitorar, vendo cabine a cabine, e isso tem caído de um tempo para cá. Lembrando que a infração do pedágio é muito maior do que a penalidade, né? Ela é muito maior do que o simples pagamento do pedágio, que às vezes é 10, 20 reais, acho que não passa desse valor aí, talvez na imigrante seja um pouco maior que isso. A infração ela passa de 110 reais, 120 reais. Então não compensa, né? Melhor ele pagar o pedágio do que tomar essa infração e além de perder pontos na carteira, né? Quanto à questão de veículos isentos, né? O contrato do Estado com a concessionária, ela determina alguns veículos, a maioria são veículos públicos, né? Veículos de prestação pública, né? Que tem trabalho público, como viaturas da Polícia Militar, viaturas da Polícia Civil, né? Da Polícia Federal, de órgãos de secretaria, etc., que tem que transitar e tem essa isenção. Por isso eles usam lá uma carteira onde apresentam isso daí ao operador do pedágio e acontece a liberação. De veículos de particulares com isenção, eu confesso que eu não tenho muita informação a respeito disso, que isso já é um trabalho já com a concessionária e eles não me passaram a respeito se tem ou não isso daí. No contrato que eu vi não existe essa previsão. Se tem em paralelo isso é autorizado pela Artesp, eu confesso que eu não conheço essa informação. Precisaria verificar melhor. Não sei se existe isso daí. Eu também desconheço. Então, não sei qual foi o questionamento dela. Acredito que seja justamente esses veículos que passam, às vezes, direto pela lateral, né? Muitos pedágios têm veículos isentos passando pela lateral. Acho que a questão dela é justamente sobre essa informação que é colocada aí. Então, são veículos de serviços, basicamente. Serviço público, transporte público de utilização pública, né? Ou seja, vão ser utilizados para atender a sociedade em geral. Então, existe essa previsão no contrato que eles são isentos. E as motos, capitão, todas as rodovias elas são liberadas ou não? Não. Os contratos do Estado de São Paulo, os mais antigos, né, de concessões, os de 98, eles liberaram quanto à motocicleta. Os mais recentes, de 2009 para cá, já existe a cobrança de motocicleta. E os federais, no caso da Regis e a Fernão Dias também, a Dutra, já existe essa cobrança de motocicletas. Então isso depende do contrato que o Estado concedeu àquela empresa privada que vai administrar a rodovia, se vai cobrar ou não da motocicleta. No caso nosso aqui, Castelo Branco e Rodonel não é cobrado. O Rodonel é cobrado, que ele é um contrato novo, 2009, desculpa. Mas a Castelo Branco é um contrato mais antigo, ele não é cobrado. Os mais recentes, né? Tem o capitão até disse, né? É mais fácil pagar e tal. Até porque tem outros meios para as pessoas que não concordam com o pedágio, que acham... Eu mesmo acho um absurdo, muito caro e tal. Porém, há outros meios de você... ver os seus direitos, né? Procurar fazer movimentos, enfim, mas tem a lei e ela tem que ser seguida, senão você vai ser penalizado mesmo, não tem dúvida. Existe infração para isso. Exatamente, acho que de maneira geral, todas as infrações elas são muito caras pelo benefício, entre aspas, né, que o infrator consegue andar acima da velocidade permitida, vai ganhar alguns minutos, mas pode perder, começando pela vida, né? Exatamente, dele, de terceiros próximos dele, né? Então... Viu, eu tenho uma questão, uma dúvida que eu tenho. Quando há um congestionamento nas grandes rodovias, como por exemplo Imigrantes, que a gente já viu, aqui a própria na Raposo Tavares, seja qual motivo for, entendeu? Uma catástrofe, um acidente, que você vê normalmente as pessoas saírem para fora do carro, conversarem. Isso qual o conselho que você dá? Pode-se fazer isso daí ou você aconselha a ficar dentro do veículo para não correr nenhum tipo de risco? Qual a sua recomendação? Do ponto de vista legal, coronel, não existe um impedimento, não tem como a gente punir ele por isso, mas a gente orienta a não fazer isso, até porque foi questionado aqui no início do programa do trânsito de motocicletas em corredores. Então, imagine você desembarca lá, você como condutor, seus familiares ou amigos que estão como passageiros, ficam lá aguardando o trânsito passar e aparece um motociclista desse transitando no corredor, porque o trânsito está parado, ele quer lá adiantar e com a velocidade às vezes incompatível e acaba acontecendo um atropelamento. Então, do ponto de vista de segurança viária,
é melhor que eles fiquem embarcados esperando o trânsito fluir, iniciar o deslocamento, para ele iniciar o seu deslocamento com o veículo. Muito importante. Nós temos mais algumas perguntas aqui que chegaram para nós, que falam aqui talvez das suas experiências, né? Já conseguiu descobrir algum sequestro relâmpago numa abordagem? Já aconteceu esse fato? Comigo assim diretamente não, mas com policiais que eu conheço sim, já isso é muito comum, coronel. Você desvendar diversos outros crimes numa simples abordagem. Né? O Marcelo Lara também agradece aqui, eu aqui agradeço a sua audiência, Marcelo, e você coloca aqui que é muito bom aprender com esse programa. Então essa é uma parceria justamente da Polícia Militar da TV Osasco, para levar um pouco mais de informação ao telespectador que muitas vezes não está acostumado com aquilo como funciona a sua Polícia Militar. Estamos tentando trazer cada vez mais informações. Semana passada tivemos a Polícia Ambiental, a Polícia Rodoviária, já tivemos aqui o Corpo de Bombeiros. E vamos explorar cada vez mais o potencial da TV Osasco para nós divulgarmos as boas práticas da Polícia Militar e poder elucidar um pouco mais daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Coronel, eu queria aproveitar agradecer, né, ao Marcelo Lara, a todos os nossos telespectadores, e nós, o porquê fazer esse programa, outro dia me perguntaram, por que fazer um programa com a PM, onde a gente ouve aí tanta crítica e tal? Nós resolvemos fazer exatamente o contrário, nós resolvemos dar voz, jogar luz na informação, para fazer essa parceria com a Polícia Militar, para mostrar o que acontece na realidade, mostrar que ela é feita de seres humanos, mostrar que ela é feita também de pai de família, de mãe de família, que tem os seus problemas particulares e tem uma lei que ela tem que cumprir. E muitas vezes a lei, impossibilita um trabalho, a própria lei, né, impossibilita de uma ação diferente da própria polícia. Então, esse espaço é para discussão dos problemas, para a sua crítica, nesse caso, para o seu elogio. Muito obrigado, nós ficamos contentes de saber, estamos acertando. Estamos atingindo o nosso objetivo. Muito bom. E a Polícia Militar ela está para servir a população. É por isso que ela serve nas suas diversas vertentes, seja o bombeiro, seja a Polícia Ambiental, seja a Polícia Territorial, que tem aqui, que é a grande representante, talvez, da Polícia Militar, por meio das suas viaturas de rádio patrulha, a Polícia Rodoviária e tantas outras modalidades de policiamento, o grupamento aéreo, que vamos trazer aqui também, porque acho que é algo de interesse, falar um pouco sobre os nossos patrulhamentos aéreos. Então, fica o convite a você assistir sempre o PM e a Comunidade. Eu agradeço hoje a presença do Capitão Glauco, agradeço em nome da Polícia Militar aqui na área de Osasco, a todo o Comando de Policiamento Rodoviário. Fica os meus parabéns à atuação de vocês, meu agradecimento pessoal em nome de toda a comunidade da região de Osasco. Agradecimento também ao Paulo Contim por nos receber mais uma vez. Obrigado. Ao Coronel Virgulino, nosso grande amigo, colaborador. Obrigado. E talvez um dos grandes representantes da Polícia Militar aqui na região de Osasco. Obrigado. Até a próxima semana, aguardamos vocês de novo. Muito obrigado pela sua audiência. Segunda-feira, 12:30, não perca. Exatamente. Obrigado.